Que grande bênção é estar em comum amor, irmãos ligados pela fé, louvando ao Salvador. O mundo observará tão santa e doce paz, e admirado ficará com a bênção que ela traz. Manda-nos Deus Jesus, da divina nação, o Santo Espírito que produz tão plena comunhão. Amém. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua família em todas as áreas. Estamos mais uma vez aqui para falar da palavra de Deus, principalmente desse tema que nós temos abordado, que é a família. Nós já temos visto a importância da família, devemos colocar a nossa família no altar de Deus, algumas orientações, algumas dicas para que a nossa família seja abençoada. E hoje eu quero falar sobre o culto em família, no texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 9, vendo ali a importância de ensinar a palavra de Deus, qual é o conteúdo desse culto familiar, como ensinar, quais são os benefícios que recaem sobre as nossas vidas, como nós praticamos o nosso culto a Deus. Deuteronômio quer dizer repetição, onde Moisés, o servo de Deus, passa a repetir as leis, os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus para o povo antes dele possuírem a terra prometida. E aqui nesse texto Moisés está orientando o povo da parte de Deus, aonde que Moisés deveria passar para os pais, transmitir o recado do Senhor, para que os pais ensinassem os seus filhos a amar a Deus acima de todas as coisas, que o culto é somente devido ao nosso Deus. Então nós vamos aprender aqui sobre o culto em família, a importância desse culto. Diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para os cumprisse na terra que a passais para possuir, para que temais o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Então nós vamos aprender aqui a importância do culto em família, que é o momento de um relacionamento tanto com os seus familiares, como também um relacionamento com Deus. Como nós falamos aqui, o texto
é onde Deus passa a orientar o seu povo para que os pais viessem a transmitir os mandamentos aos membros da família e que deveria ser feito de uma forma contínua. E aqui fala que os pais são responsáveis para transmitir aos filhos o ensino da palavra de Deus. O que nos chama a atenção aqui no nosso texto, propriamente dito, é o conteúdo desse culto familiar, o conteúdo desse culto que nós estamos apresentando diante de Deus e apresentando também aos nossos filhos. No versículo 4 e no versículo 5, ele vai falar exatamente qual é o conteúdo deste culto. Ele diz: ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, eis aqui o conteúdo do culto. Os pais tinham que ensinar aos seus filhos, dizer, ouve. E a palavra ouvir quer dizer atenção, dar a devida atenção. Então aqui eles deveriam dar essa devida atenção, os pais ensinar este conteúdo aos seus filhos, dizendo que não há um outro Deus, que não há Deus além dele, rocha como nosso Deus. E aqui diz que os pais deveriam ensinar aos seus filhos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então aqui está o conteúdo que nós devemos apresentar aos nossos filhos. Dizer que não existe outro Deus e que nós devemos ter um total amor ao nosso Deus. Todo o nosso coração deve estar voltado para o nosso Deus. Quando nós vemos aqui, o vocábulo diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, inteireza de coração. Ele fala de toda a tua alma e de toda a tua força. Então é este conteúdo que os pais deveriam apresentar, os da sua casa, a esposa ao filho, a esposa ao marido também, sempre que tivesse a oportunidade de fazer o culto. E o conteúdo desse culto familiar deveriam ser vistos nos corações dos pais. Olha o que diz o versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Era algo ensinado, mas era algo que estava dentro do coração dos pais. Era algo praticado, era algo visto, testemunhado pelos filhos. E conta-se um fato de um filho que falou e expressou até mesmo que ele não iria na igreja, porque sempre quando ele chegava em casa, os pais falavam mal da igreja, falavam mal dos irmãos. Então ele diz: como é que eu vou num lugar onde na minha própria casa tem sido ensinada que a igreja é um lugar de discórdia, um lugar onde tem pessoas ruins e tudo mais. Então, muitos pais têm ensinado ao contrário, não têm ensinado este amor a Deus, não têm ensinado o amor à igreja, não têm ensinado o amor à palavra de Deus. Vamos ensinar somente aquilo que está no nosso coração. Se é somente de palavras, os nossos filhos também irão perceber. E a palavra de Deus diz: olha, essas palavras têm que estar no teu coração. Que palavras são essas? Palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então nós, pais, devemos mostrar isso para os nossos filhos e que nossos filhos vejam isso também na nossa vida, que nós temos este conteúdo dentro do nosso coração. E assim, dentro do culto familiar, nós vamos transmitir isso aos nossos filhos e a todos os ouvintes que ali estão. O culto familiar, ele deve ser feito de uma forma contínua. E aqui no versículo 7 e o versículo 8 vai nos dizer exatamente isso aqui, que é ensinado de uma forma contínua. Nós temos aquele momento que nós preparamos, né, o nosso culto, um horário mais tranquilo, o culto familiar, o culto doméstico, aonde nós vamos ensinar para os nossos filhos. O ensino não só está somente atrelado à igreja, onde nossos filhos vão aprender. Não, a nossa casa, ela tem que ser a igreja também, onde nossos filhos estão ouvindo do melhor conteúdo, que é o amor a Deus, e que o nosso Deus ele é único, e também que esse amor está dentro do coração dos pais, onde os pais testemunham, onde os filhos também estão vendo isso. E aqui está
a maneira de nós inculcarmos e ensinarmos ao nosso filho. Aqui está a fórmula que nós podemos colocar para que os nossos filhos aprendam desse conteúdo maravilhoso que nós estamos aprendendo tanto na igreja, como nós estamos aprendendo também dentro da nossa casa. Em primeiro lugar, isso está dentro do nosso coração, é uma convicção que este Deus é único e merecedor do nosso amor. E ele diz: tu inculcarás a teus filhos. A palavra inculcarás quer dizer algo contínuo. Então, todos os dias nós devemos falar deste amor de Deus, todos os dias nós devemos falar que Deus ele é o único Salvador, falar que esse Deus é o único merecedor de toda a honra e toda a glória, e falar com amor aos nossos filhos, para que eles entendam deste amor maravilhoso. E quando fala tu inculcarás, não é colocar de goela abaixo, né, aquilo que nós estamos ensinando. É uma prática contínua, mas feita com amor, com dedicação, querendo que também o seu filho, o da sua família, né, passa também a entender que existe só um único Deus aonde nós devemos amar. Então ele vai dizer aqui como nós fazemos isso, a maneira que nós iremos fazer isso para que os nossos filhos amem também a Deus. Vocês vão lembrar também de um texto, diz que a palavra de Deus ela é mais doce do que o mel destilado favo. Então o judeu piedoso, quando eles ensinavam a palavra de Deus para os seus filhos, Deus ele dava uma colher de mel. Então a criança associava que a palavra de Deus é doce como mel, como nós vemos aí, e também como preciosa, como qualquer tipo de material, principalmente o ouro, e ela é tão preciosa quanto qualquer outra coisa. Então ensinar a palavra de Deus, esse amor a Deus aos nossos filhos, inculcando na cabeça dos nossos filhos, mas feita com amor e também com disposição e dedicação, e testemunhando desse amor ao nosso Deus. Ele diz: tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Então ele está falando que esse procedimento começa em casa, né? Nós aprendemos na igreja, e muitos pais têm colocado a responsabilidade somente para a igreja, enquanto a palavra de Deus diz que é responsabilidade de nós pais, que somos tementes a Deus, somos cristãos, ensinar os nossos filhos os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus e principalmente o amor ao nosso Deus. É de nossa responsabilidade sentar, investir tempo na vida dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, ensinar os nossos filhos no caminho, estar junto com os nossos filhos. Não é somente ensinar o caminho, é no caminho, estar com eles, testemunhar com eles, sentar com eles, que eles vejam isso também na vida nossa como pais. E o texto diz: tu ensinarás a teu filho assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então nós vemos aqui um processo de ensinamento, nós vemos a didática aqui, a fórmula pedagógica de nós ensinarmos ao nosso filho, dizer que não existe outro Deus, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Quantas vezes você tem orado com o seu filho? Quantas vezes você tem falado com seu filho, assentado do amor de Deus, aproveitado a oportunidade, ou andando pelo caminho, quando o seu filho perguntar, até mesmo podemos ver isso na vida de Abraão, Isaac, e naquele momento ele não perde a oportunidade de dizer que Deus proverá, ensinando que Deus é o Deus da provisão. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para falar deste amor ao nosso filho, quer assentado, quer andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, e ensinando isso vai gerar um compromisso, tanto na nossa vida como também na vida dos nossos filhos. O versículo 8 diz: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então isso vai gerar um compromisso, e os filhos também. Então isso vai ser visto na vida dos pais, e os filhos também vão começar a praticar, e isso vai virar um compromisso, uma devoção, e não algo fanático, mas algo mesmo de compromisso, de devoção a Deus, passar a testemunhar desse Deus, falar desse Deus, mostrar esse Deus, como dizem, frontal também nas mãos, para que eles vejam
que a palavra de Deus de fato está sendo praticada, ensinada e também amada por aqueles que estão ensinando. Então isso que os pais eles estavam fazendo com os seus filhos, e isso é um culto familiar, começava em casa. Então essas orientações de dizer que Deus é o único Deus, que não há outro Deus, que esse Deus enviou seu Filho amado para vir a este mundo para morrer no meu lugar e no seu lugar, também que nós devemos devotar todo o nosso amor ao nosso Deus. Amarás o Senhor Deus com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa alma. Nós aprendemos na nossa casa, no culto familiar. Então separa um tempo, a hora que você estiver mais tranquilo na sua casa, quer seja de manhã, quer seja tarde, quer seja à noite, mas comece a praticar o culto familiar, que você terá benefícios porque você está realizando este culto dentro da sua casa. O culto doméstico ele produz alguns benefícios. Isso aqui eu aprendi muito tempo numa lição, eu não sei qual é a revista que eu aprendi, mas eu aprendi muito tempo nisso aqui também. E eu quero passar esses benefícios que quando nós realizamos o nosso culto familiar, o que acontece na nossa vida? Primeiro, nós vamos ter um conhecimento da palavra de Deus. Um momento oportuno de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, aonde nós vamos ler a palavra de Deus, conhecer cada vez a palavra de Deus, como diz o texto, conhecendo e prosseguindo sobre o nosso Senhor. Então é uma oportunidade de nós aprofundarmos a nossa vida no conhecimento de Deus e não ser levado por ventos de doutrinas aí que nós percebemos que tem acontecido no intuito de deturpar e trazer prejuízo dentro da nossa vida. A segunda coisa é o crescimento espiritual, onde também é uma oportunidade de nós crescermos espiritualmente, de nós avançarmos espiritualmente, amadurecermos, desenvolvermos a nossa fé em Cristo Jesus. 2 de Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é uma oportunidade que o culto familiar nos dá para aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa é a união familiar. Tem coisa mais gostosa de você estar unido com a sua família, e principalmente para aprender da palavra de Deus. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E nós somos irmãos, somos uma família que teme ao Senhor, então isso também deve ser agradável em família. E é um momento oportuno para a gente aumentar a nossa amizade, não só na nossa união, a nossa adoração a Deus, mas como também outras pessoas serão convidadas, vizinhos, familiares, para participar desse momento de culto, de união familiar. A quarta coisa aqui é a oportunidade de evangelizar. Evangelizar o seu filho, evangelizar a sua filha, evangelizar o seu esposo, evangelizar a sua esposa, também os seus familiares, vizinhos. É uma oportunidade de evangelização, que as pessoas conheçam desse Deus que providenciou a nossa salvação. E por último, também o benefício onde nós vamos compartilhar os nossos problemas, aonde vai ter a abertura para nós expormos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e ali é o momento também da família colocar suas dificuldades, suas lutas, para que juntos possamos orar, para que juntos possamos colocar diante de Deus, para que juntos possamos colocar no altar de Deus esses problemas aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que no tempo oportuno Ele venha resolver a situação que nós estamos passando. Então vemos aqui a importância do culto familiar, vemos aqui que tem um conteúdo, que não existe outro Deus e que nós devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Nós vimos aqui que este conteúdo tem que estar no nosso coração, primeiro nós pais, e depois ensinarmos aos nossos filhos, aproveitando as oportunidades no caminho, ao deitar, ao levantar, e assim vai gerar um compromisso no coração dos nossos filhos, e os benefícios, como nós vimos aqui, cairá sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, e que a tua família cada vez mais cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém.